Olá, seja bem-vindo a mais um dia de estudos da nossa Carta aos Filipenses, proporcionado pelo nosso Saber Criativo, uma plataforma de estudos bíblicos e teológicos online, onde você tem acesso a uma série de recursos e serviços na área da educação teológica, onde você pode então ter acesso a várias situações de aprendizagem. O nosso propósito agora é oferecer a você, neste terceiro vídeo da Carta aos Filipenses, um estudo da teologia da Carta. O nosso interesse nesse estudo da teologia da Carta é que você entre em contato não apenas com o conteúdo da Carta, mas que também você seja capaz depois de realizar um aprendizado desse conteúdo através da reflexão, compreensão, entendimento, enfim, do que o apóstolo Paulo estava tentando dizer aos filipenses a partir da sua própria situação de vida dele, do apóstolo Paulo, e também dos irmãos e irmãs da igreja da cidade de Filipos. Veja bem, você teve o primeiro vídeo que falamos sobre como se deu esse ajuntamento chamado Igreja de Filipos pela atividade evangelizadora do apóstolo Paulo e sua equipe. No segundo vídeo, você viu a forma como Paulo, então, no estado, pela situação de vida que ele estava experimentando na prisão, na cidade de Éfeso, bem provavelmente, e depois, então, essa prisão, ele recebe uma visita da igreja de Epafrodito, ou Epáfras, enviado pela igreja de Filipos para ajudá-lo nas suas necessidades. Essas necessidades Paulo as descreve como materiais. E ele então retorna uma carta de gratidão à igreja de Filipos, ou uma carta que, além de agradecer, ele também vai colocar algumas exortações e algumas percepções, algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor e dentro de Paulo também, que ele precisa entender um pouco sobre isso. Ele usa a carta como elemento de reflexão dele e a igreja de Filipos. Essa carta, para ser bem entendida no seu conteúdo teológico, ela tem que se observar algumas coisas ligadas à história passada e à história recente da igreja de Filipos e da vida de Paulo em relação com a igreja de Filipos, mas não só com a igreja de Filipos. Então vamos pensar em dois momentos aqui. O primeiro momento histórico é da igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi evangelizada por Paulo numa situação de, a princípio, bem-sucedida, mas que depois vem um período de algumas semanas depois, um período de perseguição. Essa perseguição vai provocar resultado da própria evangelização, quer dizer, a libertação de uma menina que vivia adivinhando e dando lucro para os seus senhores, e a libertação do carcereiro e sua família de uma escravidão, digamos, espiritual, uma escravidão ao pecado, mas não somente isso, uma escravidão também aos poderes que estavam ali na cidade de Filipos, guiados pela política imperial romana. O carcereiro se vê livre no sentido de até levar Paulo para sua casa, cuidar de Paulo e atender Paulo nas suas necessidades, quando ele não poderia fazer isso, na verdade. Então esse fato é isso que acontece. O Paulo, ele precisa deixar a cidade às pressas, banido da cidade, e lá fica a igreja, que depois prospera até o momento em que Paulo segue viagem depois para a Acaia. Depois ele retorna, mais tarde ele vai fazer seu trabalho na cidade de Éfeso, e então a igreja mantém durante esses 2-3 anos, mantém um contato frequente com o apóstolo Paulo. Como o período do apostolado de Paulo subsequente à evangelização de Filipos é um período de muito sucesso, mas também de muito sofrimento e perseguição, e no último caso recente até de um aprisionamento, a igreja se vê acompanhando Paulo e desenvolvendo uma profunda amizade com Paulo, que Paulo vai chamar então de cooperação. A outra situação é a do próprio apóstolo Paulo, que a gente já mencionou.
tanto a passagem pela Macedônia, como posteriormente pela Caia e a subsequente na Ásia Menor, vai ser motivo de tanto sucesso, e correspondendo ao sucesso da evangelização, também vai ser o sofrimento. Quanto mais bem-sucedido, mais sofrimento. Ou quanto mais sofrimento, mais bem-sucedido. Parece que essa equação, que parece que não fecha, né, não combina uma coisa com a outra, quer dizer, o sucesso do Evangelho e o sofrimento daqueles que pregam o Evangelho, vai levar Paulo a uma outra reflexão na sua carta, que é como que Deus, que promove o sucesso do Evangelho, ao mesmo tempo isso acontece com o sofrimento e as lutas e as pressões necessárias para que esse Evangelho seja pregado. Essa é a outra leitura que o Paulo precisa fazer. Ao mesmo tempo, Paulo expande essa compreensão para as suas igrejas, porque as igrejas, elas não só vão crer no Evangelho e vão ser formadas a partir dessa fé, como também elas vão suportar pressões, lutas e dificuldades por causa dessa fé. Então nós temos dois momentos iniciais que o Paulo vai fazer uma leitura teológica dessas duas situações. A primeira situação, voltando um pouquinho, é a cooperação da igreja de Filipos com Paulo na evangelização. Paulo vai entender que o trabalho de evangelização, apesar de ser um trabalho realizado por ele e a sua equipe, deve contar com a cooperação de todos, e inclusive das suas igrejas. Esse é um aspecto muito particular do trabalho de Paulo. Muitas vezes a gente vê Paulo como um missionário sozinho, isolado, enfrentando todas as forças do mal, e quando isso não é de fato o que acontece. Paulo conta com uma equipe de cooperadores, que são seus companheiros mais próximos, que vão e vêm entre as igrejas, vão e vêm trazendo notícias, vão e vêm levando exortações de Paulo às igrejas. Paulo conta com as próprias igrejas, e se você ler as cartas de Paulo, verá o quanto ele trabalha com esse projeto da cooperação. Essa cooperação tanto interna, entre as comunidades, ou interna à própria igreja, ou cada uma delas. Paulo diz que eles devem cooperar uns com os outros, como também a cooperação entre as igrejas a partir da relação com Paulo. Então ele estabelece esse vínculo entre as igrejas, e o momento mais típico, ou clímax dessa cooperação, é quando ele, de Éfeso, voltando para a Macedônia, a Caia, retornando a Jerusalém, Paulo então vai levantar uma oferta entre todas as igrejas que ele evangelizou, que ele plantou, para a comunidade cristã de Jerusalém, como sinal de cooperação. Bom, o que está por trás dessa compreensão de Paulo? Não é um conceito, uma ideia, uma leitura sociológica, ainda que tudo isso seja cabível psicológica, ou filosófica, mas é a questão teológica mesmo. Para Paulo, a cooperação é necessária porque Deus coopera com todos eles na pregação do Evangelho, na salvação daqueles que creem e na realização da comunidade cristã, que poderia ser chamada cooperação ou cooperativa cristã. Daí, Paulo entender essa cooperativa cristã como um grande espaço de serviço, uns aos outros, e também para com a cidade, ou as cidades nas quais essas igrejas se encontravam, e para com as outras igrejas fora das cidades onde cada igreja estava localizada. Então, Deus realiza essa cooperação de si mesmo com os demais, com todos os outros na salvação, e esse mesmo Deus, por sua vez, permite que a gente pense, poxa, se Deus coopera conosco, devemos cooperar também nós uns com os outros. Não é correto que Deus seja tão generoso conosco e nós sejamos tão egoístas e tão fechados para com os demais. Então, esse é o princípio teológico fundamental, essencial da associação daqueles que se reúnem para e pela fé em Jesus Cristo, que transcende a própria comunidade local para abranger as demais, para atender às necessidades das pessoas fora da igreja no mundo, e também para promover, junto com Paulo, a evangelização do resto do mundo, a própria atividade missionária de Paulo. A ação da comunidade de Corinto, a comunidade de Filipos,
quando envia Epáfras com mais uma oferta ou colaboração para necessidades materiais do apóstolo Paulo, está dentro desse procedimento, pensamento, leitura teológica de Paulo, de modo que Paulo dá muitas graças a quem? A Deus, pela maneira como moveu os filipenses à cooperação com ele. Ele dá muitas graças a Deus e diz para os filipenses que também sejam agradecidos a Deus pela maneira como os filipenses estão se comportando. Veja que o apóstolo Paulo fala uma coisa muito bonita acerca dos filipenses, na segunda carta à igreja de Corinto, quando está estimulando a igreja de Corinto para finalizar essa oferta que eu mencionei há pouco. E ele diz que a igreja de Filipos, ela está com a sua oferta pronta, aguardando a chegada de Paulo, seus emissários à igreja, para poder pegar essa oferta e levar para Jerusalém. Ele usa isso como estímulo para a igreja de Corinto, que ainda não tinha finalizado a sua oferta. Então olha como Paulo vai construindo aí esse espírito cooperativo formado na igreja de Filipos. Se você localiza esse espírito de cooperação na situação histórica da igreja de Filipos, a gente vê um outro processo aí teológico muito interessante acontecendo, qual seja, que a igreja de Filipos nasce no meio de famílias que se conhecem ou que se envolvem na evangelização de Paulo, se faz igreja, a casa de Lídia, a casa do carcereiro, e depois outros vão sendo agregados, como Epáfras, e esse pessoal vai ter que enfrentar uma dura perseguição depois por causa da evangelização de Paulo, que deixa a cidade, e esse pessoal precisa se manter junto, cooperando uns com os outros para a sua própria sobrevivência de fé, ou da sua fé. Então, essa cooperação deles uns com os outros é fundamental para a própria sustentação da fé. Então veja que esse é o primeiro ponto importante para a gente entender. Outro ponto importante para a gente entender é o que diz respeito à própria atividade evangelizadora de Paulo, mesclada com o sofrimento que é consequência ou é causa dessa atividade evangelizadora. Porque Paulo passou todos esses seus últimos anos, 3 ou 4 anos de evangelização, sofrendo bastante, e o clímax desse sofrimento foi o tumulto na cidade de Éfeso, depois de 2 anos e meio em que ele estava lá, e houve uma insurreição dos fabricantes de ídolos contra a pregação de Paulo, que era uma pregação de fé em um Deus único, como todo judeu cria, e como Paulo assim cria, e contra a realidade ou a existência de outros deuses, que Paulo chamaria de idolatria. Então, essa pregação paulina gerou um tumulto grande, uma insurreição, um tumulto e uma acusação de que Paulo estava mudando os costumes locais, que eram religiosos, e ao mesmo tempo estava afrontando a lei romana, e nesse caso, a figura do imperador, que era o César, ou Quírios, ou o Senhor. Portanto, essa junção de acusações estão perseguindo a Paulo desde que penetra no mundo romano, ou no mundo grego, mais caracteristicamente quando ele entra na Macedônia e na Acaia, e depois ali pertinho daquela região mais helenizada também de Éfeso, na Ásia Menor. Ora, isso é causa de sofrimento para Paulo, e a gente fica se perguntando, Paulo sofre porque evangeliza ou evangeliza porque sofre? Em que medida a evangelização colabora para o sofrimento de Paulo? Em que medida o sofrimento colabora para a evangelização? Essas duas questões não são separadas na cabeça de Paulo, quando na carta aos Filipenses ele começa a elaborar uma leitura teológica disso, e que é necessária para ele, porque ele precisa justificar para si mesmo as coisas que estão acontecendo com ele. Ele precisa justificar isso como fruto, resultado do seu próprio evangelho. E ele tem que entender em que medida essas perseguições, apedrejamentos, chicoteamentos, aprisionamentos, fugas, essas coisas colaboram para o que ele está fazendo. Quer dizer, ele tem que encontrar o sentido. O sentido que ele vai encontrar é em Deus.
É Deus quem permite que ele perceba que essas coisas estão acontecendo e cooperam com o propósito de Deus. Agora há uma relação inversa. Não é Deus que coopera ou faz com que as pessoas cooperem entre si, mas Deus também faz com que as situações, circunstâncias cooperem para a pregação do Evangelho. Paulo é tão enfático nisso que ele diz no momento na carta aos Filipenses que ele está preso, mas as pessoas continuam pregando o Evangelho que aprenderam de Paulo, só que estão pregando a sua maneira. E o Paulo diz assim, olha, se eles estão pregando o meu Evangelho conforme eu ensinei, ou conforme eles estão elaborando isso daí, não tem problema, o importante é que o Evangelho seja pregado. De certa maneira, Paulo está dizendo, olha, Deus tem seus planos, Deus tem seus caminhos, e não é só através de mim que ele faz a sua obra de evangelização e de salvação do mundo. Olha, então, Paulo tem uma visão mais ampla das coisas, inclusive entendendo que o próprio aprisionamento dele está fazendo com que outras pessoas se sintam estimuladas e animadas a fazer aquilo que eles têm impedido de fazer. Seja, às vezes, para o proveito próprio, quem sabe, começar uma igreja para si, seja para estimular os próprios crentes ou dar sequência àquilo que Paulo iniciou e que não pode continuar pela impossibilidade da prisão. Então, Paulo também vê em tudo isso, ou procura ler na sua realidade, aquilo que Deus está fazendo e que coopera com o propósito maior, que é a evangelização e a salvação dos gentios. A gente vai parar por aqui, porque há muito mais coisa a dizer da teologia da carta aos Filipenses. Minha sugestão é que você procure ler o seu material que está lá postado na plataforma do Saber Criativo, é que você continue a prosseguir seu estudo, sua leitura com outros materiais que estão disponíveis, e no outro momento a gente se encontra para o novo curso de um novo livro do Novo Testamento que será em breve. Até lá então.